Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Então, pessoal, hoje eu vou falar da temperatura média de junho, né, de 2022, que saiu agora. Mas não só vou falar sobre isso, vou falar também sobre a variação de temperatura que aconteceu no mês de junho e para os trópicos, principalmente. Por quê? Essa anomalia, né, de temperatura tropical entre os trópicos que vão de 20 graus ao norte até 20 graus ao sul. Se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo que eu vou lhe contar. Mas antes, olha, larga o dedão no like e primeira vez no canal, se inscreva. Então, acontece que a temperatura média global ficou em 0,06 graus acima da média histórica. Isso é aproximadamente 0,11 graus abaixo do mês anterior, do mês de maio. Ou seja, a temperatura ela deu uma queda de maio para junho. Acontece que nisso tudo aí nós temos que ainda a tendência de aquecimento linear do planeta desde janeiro de 1979 é de mais 0,13, mais 0,13, perdão, 0,13 graus por década. Isso aí estamos falando na média, porque existe a tendência de 0,11 graus Celsius por década sobre a média global dos oceanos e 0,18 graus Celsius por década sobre a média, né, da superfície da land, né, ou seja, da superfície dos continentes. E com isso, né, as anomalias, né, de temperaturas elas variam bastante, né, do trópicos para também é, fora dos trópicos, extratropical, tropical, polar. Então existe uma variação muito grande até mesmo dentro dos trópicos. Acontece que a anomalia tropical que é justamente entre 20 graus norte e 20 graus sul, ou seja, a maior parte, né, do planeta, tá, fica contida nessa área. Ela teve para o mês de junho foi de menos 0,36. E o que isso quer dizer? Menos 0,36 graus Celsius. Isso quer dizer que essa anomalia mensal para o mês de junho, que é a menor em 10 anos, tá? Então, não, perdão, para o mês de junho não, é a anomalia mensal que foi menor registrada, tá? Em 10 anos. Para o mês de junho especificamente, é menor em 22 anos. Tá? Então, esse é o mês de junho foi o mês de junho mais frio em 22 anos, tá? Em temperatura média global. Agora, também foi o mês, né, mais frio com relação aos últimos 10 anos, nós estamos falando nos trópicos. Tá? E nós tivemos também mais um recorde quebrado, que foi para o dia 9 de junho especificamente, porque as temperaturas de satélites registraram a temperatura mais baixa em 44 anos para o dia 9 de junho. Aí eu falo o seguinte: olha, mas tivemos vários eventos, de extremos, né, onde ondas de calor na China, na Índia, no Japão, né, algumas partes da Europa. E como é que vem falar que isso aí mais quente, mais frio para justamente, né, os trópicos e tal? Então, primeiro nós estamos falando dos trópicos, tá? E segundo, e tem um outro porém, mesmo aquelas ondas de calor, né, fantásticas lá na Índia, onde for, tá? Até mesmo, nós temos uma outra situação aí, que nós estamos falando, tá? Nós estamos falando de uma situação que de laninha. Nós estamos tendo laninha. E outra coisa, o laninha ele faz baixar essa temperatura também. E nessa situação, tá? Nessa situação onde que nós temos essa quantidade, né, de temperatura mais baixas, muito impulsionado pelo laninha, nós vemos que temperatura média não quer dizer grande coisa, porque nós tivemos a temperatura mais baixa dos últimos 10 anos corridos e a temperatura mais baixa para o mês de junho nos últimos 22 anos.
Só que vai falar isso pro pessoal da Índia lá com uma onda de calor tremenda, tá? Então, não, temperatura média não quer dizer grande coisa. Acontece que simplesmente, né, os eventos climáticos extremos, onde que nós estamos, que aqui no canal eu sempre explico, no caso, um laninha provoca isso, um laninha provoca aquilo, ou um dipolo do Oceano Índico, ou não sei o que, ou a variação das monções, tal. Ou seja, esses eventos têm que ser avaliados de forma a sim compreender um evento climático. Então a gente não tem como falar que somente uma temperatura, ainda mais uma temperatura média do planeta, tá, vai causar um estrago tremendo. Não é assim que funciona. O clima é muito mais complexo. Tá? Então, os eventos climáticos eles são muito mais complexos. Inclusive, que se nós falarmos da temperatura da troposfera, sim, houve um aumento de aproximadamente, né, de uma variação de 0,8 graus Celsius, né, até o nível industrial, tal, 0,8 Kelvin, né, que é atualmente. Agora, se nós falarmos da estratosfera, a situação se inverte. Houve um decréscimo maciço de quase 2 graus, tá? Então, acontece que nós vemos que a estratosfera ela está resfriando. Uma tendência de 0,27 negativo por década. A baixa estratosfera, que é a camada que está bem coladinho com a troposfera, né, que tem a tropopausa no meio. A estratosfera, a baixa estratosfera onde nós estamos, ela está aquecendo no ritmo de 0,13 por década. Tá positivo. A média troposfera de está aquecendo em 0,06 graus Celsius por década. Tá? A tropopausa está também nessa que é a camada de mistura entre a troposfera e a estratosfera. Está também nessa situação. Está praticamente constante a tropopausa. Tá? Agora, nisso daí, nós vemos que existe uma correlação negativa entre a estratosfera e a troposfera. Ou seja, o que é essa correlação negativa? Quando um sobe, o outro desce. Quando um desce, o outro sobe. É sempre correlações opostas, tá? Então existe sim essa correlação relativa, essa correlação negativa entre as duas camadas. E muitos dos eventos extremos que estão acontecendo na Terra são explicados pela circulação da estratosfera e seu resfriamento. E como que essas camadas elas se aquecem e se resfriam? Principalmente, né, a troposfera inferior ela é aquecida por baixo. Né? A insolação aquece a superfície e as colisões moleculares, né, trocam calor e promovem a própria chamada, né, convecção, que é transporte de calor por de massa, ou seja, a maior parte de troca de calor na própria atmosfera é a troca de calor por troca de massa, e é na troposfera que é a convecção. Na estratosfera, essa troca é muito mais lenta, ela funciona mais por advecção, ou seja, aqui seria uma convecção, né, mais linear. Só que quando a estratosfera se resfria, porque ela se resfria por causa da radiação ultravioleta do Sol, que quando o Sol está em menor atividade, menor radiação ultravioleta, um ar mais frio e denso, ele tende a descer, ele pressiona certos lugares, tá, na nossa superfície e faz com que alguns eventos climáticos extremos aconteçam. Então, muitos desses eventos climáticos podem ser explicados pela variação negativa, pelo resfriamento da troposfera. E esse resfriamento ele pode se dar, essa variação dessa circulação pode se dar de semanas a décadas. Então, é isso daí. Beleza? Então, essa informação que eu queria dar para vocês, como aconteceu agora para o mês de junho, né? A temperatura média global está aí, teve um decréscimo em relação ao mês passado. E a informação mais interessante é que nos trópicos
está muito provavelmente impulsionado pelo Laninha persistente, né? O Laninha plurianual, como eu já expliquei no vídeo passado. Anomalia tropical, né? Ou seja, de 20 graus norte até 20 graus sul, para o mês de junho foi de menos 0,36 graus Celsius. E a anomalia mensal mais fria dos últimos mais de 10 anos, né, pelo menos. E o junho mais frio dos últimos 22 anos. E, em especial, o dia 9 de junho, mais frio, né, na medida de satélite, né, claro, né, dos últimos 44 anos. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Gostou? Larga esse dedão no like, compartilha esse vídeo. Um forte abraço para vocês. Até a próxima.